Gostaria de compartilhar com os irmãos hoje na carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro. Hoje nós vamos dar uma pausa em João, apesar que eu vou citar João, mas segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 1 em diante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Bem, a gente fala assim, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Fala assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apreciando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Bem, versículo 18. Cresçam, né? Algumas versões aí colocam antes, porém, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui já foi tema de uma das nossas conferências,
Se eu não me engano, que a gente tinha as conferências de final de ano, acho que nas primeiras conferências que eu participei, esse foi o versículo tema. Antes, porém, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Irmãos, eu estava lá estudando em João e Deus me levou aqui em Pedro. Eu comecei a pensar, né? A gente, muitas vezes a gente passa por situações difíceis, né? Pedro passou por várias situações difíceis sobre a sua vida. E aqui, Pedro, aqui ele está escrevendo essa carta ali como as suas últimas instruções à igreja do Senhor, às ovelhas, a qual o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, tinha designado ele ali a rebanhar, a cuidar, né? Lá em João, capítulo 21, né, quando Pedro está ali se sentindo culpado, se sentindo não útil para a obra do Senhor, sentindo um traidor do seu mestre, do seu amigo, do próprio Deus, né? Do próprio Filho de Deus. O Senhor Jesus vai ali ao encontro dele, né? E vai ali e restaura a vida de João, de Pedro. E nessa restauração ele fala, né? Ali, né? Capítulo 21, Pedro, tu me amas? Era uma pergunta, né, difícil ali para ser feito para ele, que tinha acabado de ter negado a Cristo um pouco tempo antes, visto aquilo que havia acontecido com Cristo, né, e vendo ali a presença de Cristo. E por 3 vezes, né, ali o Senhor faz essa pergunta a Pedro, e Pedro responde para ele: sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Cristo: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E não foi um trabalho fácil, né? Ele abdicou da sua vida, colocou a sua vida diante do Senhor, viu o seu irmão sendo morto, né? Viu as dificuldades que aconteciam, viu as perseguições que ouviu sobre a igreja, e agora aqui no final, né, da vida dele, ele vai passar essa instrução às suas ovelhas, aquelas a qual o Senhor tinha ali designado a ele. E qual é as últimas palavras de Pedro, né? Quais são as últimas, no sentido daquilo que ele escreveu aqui à igreja, né? Foram essas últimas palavras dele, né, no seu leito de morte, mas quais são as últimas instruções à sua igreja, a qual ele deixou escrito ali? E nós pegarmos a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, ela está falando sobre conhecimento. O tema dela é conhecimento. Se você puder abrir aí capítulo 1 de Pedro, deixa a sua Bíblia aberta aí em Pedro, capítulo 1 de 2 Pedro. Já logo na sua saudação, ele vai falar: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz que sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo pleno conhecimento de Deus. E ele termina a sua carta, capítulo 3, versículo 18. Né? Mas antes, cresçam, né, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu queria hoje falar sobre conhecimento, né? Todos nós aqui temos o conhecimento, todos nós estamos aqui alcançados, e se você não conhece, eu quero convidar você a conhecer, a colocar a sua vida, a conhecer a esse Cristo, a esse Deus maravilhoso, né? Mas para nós colocarmos aqui, eu gostaria de falar sobre o capítulo 3, versículo 18, né? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali, naquele momento,
a qual Pedro ali está, né, voltando lá atrás, lá naquele momento, a qual Pedro está ali abatido, né? Pedro ele conhece a ele, Pedro conhece as suas dificuldades e ali naquele momento ele tem um conhecimento ainda maior de quem é Cristo, né? E ele fala: se nós queremos conhecer, se nós queremos buscar a cada vez mais a Cristo, nós temos que nos empenhar. É a carta do conhecimento, mas também a carta do empenho, né? O empenho de nós buscarmos ao Senhor. Primeiro ele fala conhecendo a graça, né? Conhecer a graça do Senhor, né? Mas antes conhecer a graça do Senhor. Graça, né, irmãos? A gente sabe que é favor imerecido, né? É aquilo que nós não temos como nós fazermos e o Senhor fez por nós. Uma das definições desses dias que eu vi assim de graça que me chamou a atenção: graça é Deus escolhendo nos abençoar ao invés de amaldiçoar como o nosso pecado merece. É a sua benevolência a quem não merece. Graça é Deus escolhendo nos abençoar ao invés de amaldiçoar como o nosso pecado merece. É a sua benevolência a quem não merece. Se nós, irmãos, fizermos uma análise diante da presença do Senhor, diante de quem nós somos, nós não merecemos a benevolência do Senhor. Foi isso que impactou a vida de Pedro ali naquele momento ali quando ele estava ali. Ele olhava para Cristo, olhava para ele e falava: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não mereço. Quão pecador eu sou, quão falho eu sou. Quantas vezes, Senhor, eu te neguei? Quantas vezes eu deixei de falar a ti? Quantas vezes eu falei ali que eu não te conhecia? Quantas vezes? Quantas vezes eu errei, eu falei e isso não me incomodou? Quantas vezes? É olhar para Cristo, irmãos, eu olhar para o Senhor e eu olhar e falar: Senhor, eu não mereço. Mas graça, um conhecimento da graça, nós entendemos que é um favor imerecido. É Deus, irmãos, escolhendo nos abençoar. Deus escolheu te abençoar em Cristo Jesus. Deus escolheu te abençoar em Cristo Jesus, ao invés de amaldiçoar, ao invés de derramar da sua ira, Ele derramou do seu amor sobre você em Cristo Jesus. Isso é graça. Graça vai muito além de misericórdia. Muitas vezes a gente confunde graça com misericórdia. Misericórdia é o livramento da punição. Né? Vou ter misericórdia. Teve misericórdia, livrou da punição. Mas não é só o livramento da punição. Pela graça de Deus, em Cristo Jesus, Ele nos perdoa. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O apóstolo de Cristo, ele está falando para eles: olha, para a igreja do Senhor, cresçam no conhecimento da graça, saibam aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor é, a quem você é e quem o Senhor é. E o que Ele fez por você. Ele te perdoou. Ele te restaurou. Perdão dos nossos pecados. Muitas vezes a gente só pode, irmãos, perdoar. A gente só consegue perdoar como o Senhor perdoou quando nós experimentamos o perdão de Deus. Sabemos que esse perdão foi um alto preço, impagável. O próprio Senhor Jesus, lá na parábola do credor incompassível, ele nos ensina isso. Nos ensina que aquilo que ele pagou por nós, aquilo que Cristo pagou por nós, não tem preço nesse mundo que nós poderemos pagar.
E por isso, sim, nós podemos perdoar uns aos outros. O próprio Pedro, para ele achava que ele não tinha jeito, que o Senhor não queria mais ele perto dele. Mas ele experimentou desse perdão. Somos reconciliados. O perdão nos leva a nós entendermos que nós somos reconciliados. Reconciliar é nós estarmos de volta junto com o Senhor. Muitas vezes, né, a gente perdoa, mas nós não conseguimos conviver mais, né? Nós não conseguimos conviver mais. O Senhor vai falar que muitas vezes é por causa da dureza do nosso coração, né? É por causa da dureza do nosso coração que nós não conseguimos perdoar, e às vezes nós não conseguimos conviver, ou as coisas não nos permitem, às vezes, nós convivermos, né? Mas o Senhor não apenas nos perdoou e falou, tá perdoado, vai-te embora. Não, tá perdoado, mas vem comigo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ali, quando o Senhor Jesus está falando isso para Pedro, está falando, Pedro, eu quero você comigo. Eu quero você comigo. O Senhor fala isso para nós, eu quero você comigo. Eu quero você andando comigo, experimentando da minha presença, experimentando da minha graça, experimentando do meu amor. E isso é graça de Deus. Colossenses 1, né, nós estamos aí estudando Colossenses, capítulo 1, versículo 20 e 22. Do 20 ao 22 fala assim, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmãos, o véu foi rasgado. Nós podemos nos apresentar na presença de Deus, nós podemos nos apresentar na presença de Cristo. Que maravilhoso é isso. Sabe ali, aquilo que Pedro experimentou, nós temos que experimentar, irmãos, porque o próprio Santo Espírito está aqui hoje no nosso meio. Pode ministrar aos nossos corações que a nossa vida está diante do próprio Deus. Não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele fez. Graça é nós sermos reconciliados com Deus. É uma vida em sua presença. João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Isso é graça, irmãos. Graça, nós temos uma vida na presença de Deus. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Graça é nós entendemos que, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que nós temos vivido, apesar daquilo que tem passado ao nosso redor, não tem nada maior do que eu viver na presença do Senhor. Mais vale um dia, Senhor, na Tua presença do que 1000 fora. Isso é graça. Pedro entendeu isso. Graça é nós sabermos, irmãos, nós temos a presença, como eu falei, do Espírito Santo. Graça é nós sabemos que o nosso Pai, Ele vai embora, mas Ele não nos deixa só. Que coisa maravilhosa. Ele não nos deixa só. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é que nos une. É o Espírito Santo de Deus que nos traz aqui, nos atrai. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a paz, que excede todo entendimento. É o selo do Espírito em nós. Que nos dá a paz de saber que nós temos paz com Deus, que é a paz que excede todo entendimento.
Lucas 11:13 nos fala assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Graça a nós sabermos que o que nos une aqui é a presença do Espírito Santo de Deus. Pessoas tão diferentes, né? Idades diferentes, pensamentos diferentes, de locais diferentes do Brasil, do mundo, mas é a presença do Espírito em nós que nos une. Isso é graça de Deus. Temos que conhecer, buscar. Graça é nós sabermos, irmãos, que nós temos vida eterna. Vida eterna. Antes, conhecer a graça, nós temos que meditar, parar, pensar nisso, gastar tempo nisso. É isso que o apóstolo Pedro está falando para esse povo. Gaste tempo, pense, dedique a sua vida a isso. Né? João 3, 16, 17, né? Vai nos falar, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Na NVI fala assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Irmãos, maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça de Deus. Antes, conhecer a graça, buscar a graça e conhecimento do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando ali ele fala ali que o apóstolo Paulo, né, escreve coisas difíceis de se entender, que os loucos querem distorcer, né? As pessoas querem distorcer, mas o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículos 5 ao 10, ele nos escreve, nos fala assim: Deus deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Pela graça nós somos salvos. Pela graça de Deus nós somos salvos. Pela graça de Deus, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Pela graça de Deus, irmãos, hoje nós não estamos aqui nesse momento apenas aqui vendo aquilo que está ao nosso redor, mas a própria presença de Deus está conosco. Hoje você tem que ter a certeza que você já está sentado na região celestial. Porque não é por aquilo que eu sou, é por aquilo que ele é, pelo amor dele derramado por nós lá naquela cruz. É por essa graça que Pedro vive, é por essa graça que Pedro se movimenta, é por essa graça que ele até o fim da vida dele está falando ali para aquele povo: busque conhecer a Cristo. Ovelhas do Senhor, conheçam a Cristo. Conheçam essa maravilhosa graça. Conheçam a Cristo. Porque ele já nos deu vida. E essa vida é na sua presença. Outro ponto aqui, que ele nos pede para nós buscarmos o conhecimento
buscarmos o conhecimento, porém cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Senhor, irmãos, ele se revelou a nós através da sua palavra. Se revelou a nós, revelou a sua vontade através da sua palavra. Estou fazendo uma ligação nesse ponto com aquele ponto lá em João. Lá em João, naquele momento, Pedro ainda conhecia a Cristo, mas ainda a revelação ainda estava sendo... Cristo ainda estava se revelando a ele. Né? A palavra que eles tinham era o que no Antigo Testamento? Aquilo que apontava para Cristo. E o próprio Senhor Jesus vai nos falar ali que os fariseus, eles se dedicavam em buscar a quem era Cristo através da palavra, mas quando Cristo apareceu, eles não reconheceram quem era Cristo. João 5, perdão. O Senhor vai nos falar isso. Vai falar ali aos fariseus, vocês buscam através da Bíblia, mas nela não encontram vida, porque a vida está aqui. Porque era a palavra do Senhor aponta para Cristo. E agora aqui Pedro está falando, olha, busquem o conhecimento. Esse conhecimento está onde? Se nós experimentamos da graça, nós vamos conhecer quem é esse que... E para nós conhecermos ele, nós vamos buscar ele em oração, né? Buscar a presença do Senhor, mas vamos nos dedicar, irmãos, a conhecer a palavra de Deus. Experimentei um amor tão grande, um amor tão... É uma pessoa que eu quero conhecer. Né? Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Então agora Pedro ele se dedica a conhecer o Senhor, a conhecer a sua vontade, a ser confrontado, né? Pela palavra de Deus. Aqui ele faz um elogio a Paulo, e é interessante porque Paulo lá em Gálatas confronta ele. Confronta ele, né? Através da palavra de Deus. Nós, irmãos, é tempo, como o pastor falou, como foi falado, nós temos vivido um tempo, né, de liberdade no nosso tempo. Um tempo de distanciamento da instituição igreja. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes conhece muito bem a instituição igreja, mas a gente não conhece a igreja do Senhor. Porque a gente às vezes está amarrado à instituição, não à igreja, o corpo do Senhor. Nós sabemos que nós estamos lutando, nós não estamos lutando pela igreja de Fucuroi, pela igreja presbiteriana renovada, não, nós estamos lutando pela igreja do Senhor. E essa igreja somos nós, e para isso o Pedro fala aqui para eles, olha, conheçam, se dediquem. Deus se revelou através da sua palavra. Então, conhecê-lo, irmãos, é primordial. Conhecê-lo é primordial para nós. No estudo lá, eu coloquei uma frase do teólogo, eu procurei a frase, não achei, mas ele fala assim, nós somos a religião de um livro só, se nós não conhecemos esse livro, a gente está com um problema grande. Nós somos a religião de um livro só, que é a Bíblia, então nós devemos nos buscar, nós conhecemos ela. Vai ver, olha o que Pedro fala lá no capítulo 1, versículo 18 ao 21. Nos fala ali, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até o dia que clareie a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana,
mas homens falaram da parte dela. Ele está falando ali, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção. Farão bem se prestarem atenção na palavra dos profetas, nas profecias, naquilo que o Senhor revelou ali. Porque isso vai nos levar a um conhecimento, vai nos tirar das trevas, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra revelada de Deus. Então devemos buscar conhecer a palavra do Senhor. Por que, irmãos, devemos buscar conhecer? Primeiro, porque me ajuda a desviar do erro. Me ajuda a desviar do erro. Eu tenho um Senhor, né? Eu tenho um Senhor e eu quero andar com Ele. Então, se eu quero andar com Ele, eu vou buscar não errar com Ele. Capítulo 3, versículo 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas têm coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Irmãos, nós devemos buscar conhecer a palavra do Senhor, né? Ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para nos desviar do erro. Né? Naquele tempo ali, as pessoas já estavam distorcendo a palavra de Deus. Naquele tempo, já estavam distorcendo aquilo que o Senhor havia falado, retaliando, acrescentando, cortando. Nos nossos dias não é diferente. No início aqui, a irmã Casuê falou, a gente tem que peneirar o que a gente ouve no YouTube. A gente tem que peneirar o que ouve, porque quantas coisas são faladas e que não provém. Pessoas distorcendo, pessoas cortando. Ela me ajuda a desviar do erro. Do erro não apenas das outras pessoas, mas do meu próprio erro, irmão. Do meu próprio erro. Compreendo que não é pelo que os outros falam. Não é por aquilo que eles falam. Quando eu conheço a palavra do Senhor, eu compreendo o que os outros falam. Então, olha aqui, versículo 3, do 3 ao 4. Nos fala assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pessoas que não temem a palavra de Deus, que não temem ao Senhor, escarnecem dela. Falam que ela não se cumprirá. Falam não, aquilo do que não sabe. Eu vou falar para você, por que você está vivendo dessa maneira? Por que você faz isso? Por que você vive para pregar o evangelho? Por que você não dá risada das suas posições? Eu sempre falo, irmão, se você faz ou se você não faz, tenha plena convicção naquilo que a palavra de Deus diz. Né? Ah, pastor, por que você dizima? Ah, isso é coisa de doido. Eu dizimo porque a palavra de Deus me ensina a eu ser generoso. A eu ser aquele que entrega, aquele que a repartir, a ser contribuinte na obra do Senhor.
Ah, por que que você faz isso? Por que que você não faz aquilo? Ah, não é porque o meu pastor fala ou porque a igreja fala, mas é porque a palavra de Deus fala, irmãos. E se eu conheço aquilo que a palavra de Deus fala, eu não vou ligar para aquilo que as outras pessoas estão falando. Porque eu não quero agradar as outras pessoas, eu quero agradar o meu Deus. Eu quero agradar o meu Deus. Há 2000 anos, nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. E aquilo que eles falavam ali há 30 anos depois, muitos falam hoje. Ah, o Senhor não vai voltar? Que isso, vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Estão... Mas eu sei, irmãos. Eu sei. Por aquilo que a palavra de Deus diz, por aquilo que a graça de Deus que nos alcançou, pela presença de Deus, a gente, e principalmente por aquilo que a palavra de Deus diz. Então eu entendo, irmãos, que quando eu conheço a palavra de Deus, eu entendo que quando eu erro, eu não estou eu não estou pecando contra as outras pessoas, eu estou pecando contra o próprio Deus. É que nem Davi lá. Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra ti, Senhor. Que quando eu quero tomar, irmãos, o controle da minha vida, quando eu quero tomar o controle da minha vida sobre as minhas mãos, falar que eu sei, que eu quero ser o meu próprio Deus. Hoje eu ouvi uma palavra falando sobre isso, né? Que quando nós queremos tomar o controle das nossas vidas, irmãos, nós estamos cometendo o pecado lá de Gênesis 3, né? Falando, Senhor, eu quero ser como tu. Eu quero ser como Deus. Eu compreendo que isso é pecado, irmãos. Eu compreendo que a minha vida está nas mãos do Senhor. Conhecendo que é aquilo que a palavra de Deus nos diz. Compreendo naquilo que os outros falam, irmãos. Descubro, conhecendo a palavra do Senhor, eu descubro quem está no controle. Estamos vivendo aí, né, aqui no Japão, né, de uma maneira um pouco menor, no Brasil, às vezes de uma maneira maior, em outros lugares, ou histórias de vidas diferentes e momentos diferentes, vivendo um período difícil, né, que a gente nunca esperava passar, eu não esperava passar por isso, com essas questões de pandemia, com essas dificuldades, né, dificuldades financeiras, às vezes, dificuldades de relacionamento, pelo afastamento, às vezes, tanto pelo afastamento, às vezes, quanto por estarem muito mais juntos, né? Não está tendo como conviver nem com os amigos, às vezes, né? Então, tem que conviver diariamente e sempre com os familiares. Isso traz desgastes e, pior ainda, né, irmãos, as percas a qual nós estamos vendo, né? E passando. Quantas pessoas nós perdemos? Quantas pessoas tiveram a sua vida ceifada? Mas de uma coisa eu sei, irmãos, Deus está no controle. Não estou falando que Deus é mal, que Deus tem produzido mal, não, mas o mal acontece porque o homem pecou, o homem escolheu isso. Mas o Senhor continua no controle. Capítulo 1, versículo 3. Fala aí, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. E por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelo seu divino poder, o Senhor nos deu tudo do que necessitamos. Se o Senhor deu tudo que necessitamos, Ele está no controle de todas as coisas. Só quem pode dar tudo é aquele que está no controle de todas as coisas. Só quem pode dar tudo é aquele que está no controle
de todas as coisas. Aqui a gente, né, a Igreja Presbiteriana, a gente tem um conselho, né? Eu sou pastor, sou líder da igreja, né? Tem aí o pastor Gilberto, o co-pastor, tem o conselho, né? Às vezes as pessoas confundem, acham que o pastor é o dono da igreja, né? Então, pastor, você, né, posso pegar? O pastor não pode chegar aqui e vou dar, né? Eu não estou no controle de todas as coisas, irmãos. Ou eu posso fazer qualquer coisa. Eu não estou no controle de todas as coisas. Diante da organização da igreja. Eu não estou no controle de todas as coisas. Eu necessito da aprovação, a gente necessita da aprovação. Dentro da sua casa, se você vive aí um casamento a qual segue os princípios bíblicos, vamos dizer assim, você não está no controle de todas as coisas dentro da sua casa. Você necessita da aprovação da sua esposa ou a esposa necessita da aprovação do seu esposo? Porque não é tudo, não é teu. Eu não posso falar, olha, eu posso dar tudo. Porque não, tem pessoas que eu preciso consultar. E mesmo se eu falasse, eu posso dar tudo, o que eu tenho para você, aquilo que você necessita, isso não supriria as suas necessidades. Isso não supriria as suas necessidades. Mas pelo divino poder de Deus, Ele nos dá tudo que necessitamos, irmão. Ele nos dá tudo que necessitamos. Ele está no controle do tempo. Capítulo 3, versículo 8 a 10. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será destruído. Irmãos, o Senhor está no controle do tempo. Aqui o apóstolo Pedro está fazendo uma hipérbole, né? Mas está dizendo, olha, o Senhor, o tempo é relativo. Passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. Ele é eterno. Então, o tempo muda para nós, mas para o Senhor não. Se a gente fizesse aí uma conversão aí desse versículo, se um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, para o Senhor nós não estaríamos nem no terceiro dia ainda. Estaremos na segunda hora do terceiro dia, para dizer, né? Segunda hora do terceiro dia, nem teremos completado, né? A segunda década, nem na segunda hora, segundo. Não dá nem fazer as contas direito de cabeça aqui. Teremos acabado de completar o segundo dia e partindo para o terceiro dia. O Senhor não tem demorado, irmãos. O Senhor não tem demorado em atender às suas necessidades. O Senhor não tem demorado em cuidar da sua vida. O Senhor não tem demorado porque todas as coisas estão dentro do seu controle. O Senhor cumprirá a sua promessa. Tudo o Senhor renovará. Tudo o Senhor fará novo. Conhecendo a Cristo, nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E como o tempo, irmãos, tem tomado conta das nossas vidas. A gente tem andado angustiado aí. A gente tem andado angustiado, porque a gente marca aí as programações, né? A gente marca as programações e não acontece, né? A gente já tem só feito as programações só de cabeça, às vezes, né? Vamos ver, né, se vai dar. Nem marca o dia mais. Mas o Senhor está no controle, irmãos, do tempo. O Senhor está no controle do tempo da minha vida, do tempo da sua vida. O Senhor está no controle do tempo do mundo. E o que nós devemos fazer, irmãos, nesse tempo aí que se chama o conhecimento
Se nós conhecemos isso, conhecemos a graça de Deus, conhecemos isso, o apóstolo Pedro vai falar que isso vai me fazer o quê? Ser produtivo. O conhecimento vai me fazer ser produtivo. Capítulo 1, 2 Pedro, versículo 8. Vai falar, porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Quando nós conhecemos, irmãos, nós vamos ser produtivos. Produzir para quê? Para a glória e honra do Senhor. Vamos viver para a glória e honra dele. Vamos viver experimentando a graça e o amor dele cada vez mais, né? Vamos deixar para trás coisas que não levam a nada. Vamos produzir na obra, na obra do Senhor. Vamos deixar as diferenças. Vamos entender que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior. Versículo 14 aí do capítulo 3. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculáveis e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, significa salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que lhes deu. Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro os que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Me faz ser produtivo, me faz abandonar o erro, né? Abandonar aquilo que é buscar a presença do Senhor, irmãos. Nós, como igreja, é tempo de nós sermos produtivos no Senhor, de nós buscarmos a graça e a presença do nosso Senhor sobre nós. Me faz também entender, irmãos, que aquilo que me domina, e nós temos vivido versículo 17 do capítulo 2, nos fala assim, 17 em diante: esses homens são fontes sem água e neves impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos da libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Irmãos, devemos nos empenhar em conhecer ao Senhor. Né? Empenhar em conhecer ao Senhor. Né? Pela fé valiosa que nós temos. Empenhar em conhecer ao Senhor. O Senhor se revelou a nós, isso nós não podemos fazer, não teria como nós fazermos algo para isso. Mas a partir desse momento, o Senhor nos chama a nós empenharmos em nós conhecermos a Ele, conhecermos a graça, o amor dEle, por aquilo que Ele fez em nós. Eu quero convidar você a se empenhar em conhecer ao Senhor, a se empenhar em conhecer a graça de Deus.
a conhecer cada vez mais esse favor imerecido. Meditar dia e noite. Meditar dia e noite que você está reconciliado com o Senhor. O véu foi aberto. A presença dele está sobre as nossas vidas. Uma vida em sua presença é uma vida de abundância. E com as nossas mentes corrompidas, quando nós falamos em abundância, já logo pensamos em bens materiais, pensamos em apenas saúde. Mas essa abundância é da presença de Deus, da paz que excede todo entendimento, da certeza de que para onde que nós vamos, eu não posso ir. O Senhor já pagou por mim isso. Da certeza que o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Da certeza, irmãos, da vida eterna. Isso aqui é apenas passageiro. É apenas passageiro. Da certeza, irmãos, que eu preciso conhecer. A esse a quem eu amo. A esse a quem eu amo. Porque se ele é meu amado, eu quero conhecer ele, eu quero agradar ele. Eu quero me desviar do erro. Eu quero compreender não aquilo que os outros falam, mas aquilo que o Senhor fala para mim, irmãos. Eu quero ouvir a sua voz. Porque eu sei que é ele que está no controle. Eu quero produzir, não para que as outras pessoas vejam, mas para ele, irmãos. Porque a ele é a glória para todo sempre. A ele é a glória para todo sempre. A ele é a glória para todo sempre. Vamos orar? Quero orar contigo. Pai, eu quero, Senhor, lhe agradecer, Deus. Eu quero lhe agradecer, Pai, porque mesmo com tantas dificuldades, Senhor, mesmo eu sendo tão falho e pecador, Pai, o Senhor me amou. O Senhor veio ao meu encontro. Senhor, mesmo eu não querendo, mesmo eu não achando que não podia, o Senhor me resgatou, me reconciliou, me perdoou, derramou do seu amor por mim. Senhor, abre o meu entendimento, Pai, abre o entendimento da tua igreja, Senhor, abre o nosso entendimento para que nós venhamos a conhecer a ti, Senhor, não apenas de ouvir falar, Pai, mas de andar contigo, Senhor. Que a tua igreja, nesse momento, não apenas aqui, Senhor Deus Pai, mas em todo lugar, Senhor Deus Pai, venha conhecer ainda mais de ti. Nós não vamos dar ouvidos para outras vozes que não sejam a tua. Que nós venhamos a entender, a compreender cada vez mais teu amor, a tua graça, a tua salvação. A compreender que não é por aquilo que nós somos, mas é por aquilo que tu és. Mas aquilo que tu és nos leva a buscar a ti, a viver uma vida em ti. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Ajuda a tua igreja, ajuda cada um aqui. Se alguém ainda não conhece a ti, Senhor, dessa maneira que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa ministrar, que nós possamos estar, Senhor Pai, na tua presença em todos os momentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.